Olá, meu nome é Marcos. Juntamente comigo, nós iremos apresentar nosso trabalho, qual propõe uma comparação de topologias fundamentais e combinadas de conversores boost aplicados a sistemas fotovoltaicos. O cenário atual de desenvolvimento tecnológico exige mudanças na matriz energética, não somente no Brasil, como no mundo, pois essa ainda hoje é composta majoritariamente por fontes que promovem grande impacto no meio ambiente. Diante desse cenário, o sistema fotovoltaico, os sistemas que geram energia a partir do sol, apresentam grandes vantagens frente aos outros meios de produção de energia. Isso fez com que houvesse e continue a existir um grande crescimento da geração distribuída, principalmente a partir de fontes fotovoltaicas. Bom, o sistema fotovoltaico é composto por diversos componentes, dentre os quais encontram-se os conversores e, dentre esses, os conversores CCCC. Bom, os conversores CCCC eles possuem diversas aplicações, como, por exemplo, em veículos elétricos, sendo que em sistemas fotovoltaicos são apenas uma das possíveis aplicações desses conversores. E dentre os conversores CCCC, existem inúmeras topologias, que são formas de fazer com que haja o funcionamento do conversor, do ganho de tensão na saída. Então, este trabalho apresenta uma análise comparativa entre 8 dessas topologias comumente encontradas no meio dos sistemas fotovoltaicos. Olá, meu nome é Igor e eu vou estar dando sequência aqui à apresentação do nosso trabalho. Então, para fazer a análise das etapas de operação desses conversores, então, nós assumimos algumas condições para eles, né? Então, todos eles vão estar operando em modo CCM, né, que é condição contínua. Os componentes eles vão ser ideais, ou seja, eles não vão ter perdas, né, vão ser livres de perdas. Os capacitores vão ser grandes o suficientes a ponto de não existir variação na tensão sobre ele, ou seja, a tensão vai ser constante. E os conversores eles vão estar já operando em regime permanente. A primeira topologia, então, que aparece aqui é o boost quadrático. Ele se enquadra dentro das topologias single switch, porque eles apresentam somente uma chave. E falando sobre a etapa de operação, o indutor L1 ele vai ser magnetizado através da tensão da fonte de entrada, e o indutor LM ele vai ser magnetizado através da tensão do capacitor C1. Durante a segunda etapa, então, os indutores eles vão ser desmagnetizados, e o capacitor C1 ele vai ser carregado pela desmagnetização do indutor L1, e o capacitor de saída ele vai ser carregado pela desmagnetização do indutor LM. Né? A próxima topologia é o boost dual. Ele também se enquadra na topologia single switch, porque apresenta somente uma chave. Na primeira etapa, então, os indutores L1 e LM vão ser magnetizados pela tensão de entrada, e durante a segunda etapa o processo vai se inverter e eles vão ser desmagnetizados sobre o capacitor de saída, né, o COB. A terceira topologia é o boost interleaved. Ele é uma topologia agora com duas chaves, então ele se enquadra dentro das topologias two switches, e durante as etapas de operação as chaves elas vão como estar defasadas em 180 graus, né? Enquanto uma está fechada, a outra vai estar aberta, e assim o inverso também. Então, quando a chave S1 está fechada, né, a primeira etapa, o indutor L1 ele vai ser magnetizado pela fonte, né, e o indutor L2 ele vai desmagnetizar sobre o capacitor de saída. Quando a chave S2 ela entra em condução, o processo vai se inverter, nós estamos na segunda etapa, e o indutor L2 ele vai ser magnetizado pela tensão da fonte, e o indutor L1 desmagnetizado sobre o capacitor de saída. A nossa próxima topologia aqui é o boost double, novamente two switches, porque ele possui duas chaves. Só que agora aqui nós vamos ter 3 etapas de operação, então. Durante a primeira etapa, o indutor L1 ele vai ser magnetizado pela tensão de entrada, né? Na segunda etapa, o capacitor CO1 ele vai ser carregado, e na última etapa, então, o capacitor CO1 ele vai ser descarregado sobre o capacitor de saída do COB. Né? Então, a gente destaca aqui na primeira e na segunda etapa, então, o capacitor, o COB, ele vai estar fornecendo energia para a carga, o capacitor de saída, né? E durante a terceira etapa ele vai estar sendo carregado. A próxima topologia é o boost quadrático interleaved. Agora nós já entramos nas combinações, né? Que ela é a combinação do boost quadrático com o boost interleaved. Vamos ter 2 etapas de operação aí. Na primeira etapa, o capacitor C1 ele vai ser descarregado sobre o indutor L2, enquanto o capacitor C2 ele vai ser carregado pela tensão de entrada, pela tensão da fonte. Durante essa mesma etapa, então, a gente ainda vai ter o L1 sendo magnetizado pela tensão da fonte,
e o indutor L2 magnetizado pelo capacitor C1. Já na segunda etapa, então, o capacitor C1 ele vai ser carregado e o C2 descarregado, né? E ainda o L3 ele vai ser magnetizado pela tensão da fonte e o L4 magnetizado pelo capacitor, né? A próxima topologia é a outra combinação, então, do boost dual com boost interleaved, vai possuir duas etapas, e durante a primeira etapa, então, o indutor 1 e 2, o L1 e o L2, eles vão ser magnetizados através da tensão de entrada da fonte, e os indutores L3 e L4, eles vão ser desmagnetizados sobre o capacitor de saída, lá na carga. Na segunda etapa, então, o processo ele vai simplesmente se inverter, aonde os indutores L3 e L4 vão ser magnetizados pela tensão da fonte e os indutores L1 e L2 vão estar lá sendo desmagnetizados sobre o capacitor de saída, o COB. E por fim, a nossa última topologia combinada, então, é o boost dual double, que é a combinação entre o dual e o double. Essa topologia, novamente, vai possuir 3 etapas de operação, e durante a primeira etapa, então, os indutores L1 e L2 eles vão ser magnetizados pela tensão da fonte, né? Na segunda etapa, esses dois indutores, então, eles vão ser desmagnetizados sobre o capacitor C1, consequentemente carregando o capacitor. E na terceira etapa, então, o capacitor C1 ele vai ser descarregado sobre a carga. Sendo assim, então, a partir do conhecimento das etapas de operação de cada uma das topologias analisadas, é possível, então, realizar um estudo baseado no equacionamento das etapas de operação, viabilizando, assim, então, a comparação objetivada nesse trabalho. Bom, a seguir são apresentadas as simulações realizadas em cada uma das topologias discutidas anteriormente. Para isso, as equações características dos elementos foram implementadas e seus resultados foram validados em simulação software P5, conforme pode ser observado na imagem, em que foram simuladas para cada um dos 5 níveis de tensão um tipo de circuito. E aí, com esses resultados, nós podemos comprovar as equações utilizadas. Então, para cada uma das simulações realizadas para o cálculo das perdas inerentes ao circuito, foram utilizados os parâmetros apresentados na tabela 1, conforme pode ser visto aqui na imagem. Para determinar os ganhos estáticos das topologias sob análise, primeiramente se fez necessário determinar a razão cíclica de operação dos elementos de chaveamento, isto é, dos MOSFETs. Após, então, a determinação da razão cíclica de operação de cada topologia, pôde-se determinar os ganhos estáticos de cada uma delas, conforme pode ser observado na tabela número 2, em que são apresentados o número de componentes em cada uma das topologias, bem como o ganho estático utilizado e implementado no código para cada uma delas. Após a análise dos ganhos estáticos, calcula-se então os esforços de corrente no chaveamento do circuito, a partir de cada uma das topologias apresentadas anteriormente. É possível expressar os comportamentos das correntes nos principais elementos que compõem as topologias. Então, a tabela 3 apresenta a corrente RMS na chave de cada uma dessas topologias. Com a corrente RMS nas chaves calculada, torna-se possível determinar as perdas inerentes à condução e ao chaveamento dos MOSFETs. Então, para cada topologia, a soma das perdas, ou melhor, a soma das parcelas PRDS e PSW foi considerada como a perda total do processo de chaveamento dos MOSFETs. Então, essa equação aqui foi utilizada para realizar estes cálculos, em que o PRDS representa as perdas no chaveamento do MOSFET, considerando a resistência RDS-on, e o PSW representa as perdas no chaveamento do MOSFET, considerando a impedância do capacitor intrínseco. Essa simplificação foi realizada considerando a referência descrita no texto disponível no artigo escrito. A seguir, então, outra informação importante a ser analisada nas topologias apresentadas é o quanto de energia é perdida nos diodos utilizados. Para determinar essa grandeza, a equação 2 foi utilizada para calcular as perdas nos semicondutores sob análise, considerando todas as topologias, em que a tensão VFN representa a queda de tensão no diodo para cada situação considerada. A quantidade de energia perdida nos indutores também pode ser equacionada. Para determinar essa grandeza, a equação foi utilizada para se calcular as perdas nos indutores sob análise, em que o ILN RMS representa o valor RMS da corrente no indutor da topologia considerada. Então, quando há mais de um indutor, é realizada a soma dessas duas variáveis, por isso o somatório. A quantidade de energia perdida nos capacitores também pode ser equacionada. Para determinar essa grandeza, a equação foi utilizada para se calcular as perdas nos capacitores sob análise, em que o ICN RMS segue o mesmo raciocínio da equação utilizada para o indutor. Por fim, para o cálculo da
da eficiência em cada um dos conversores, ou melhor, em cada uma das topologias analisadas, utilizou-se a equação a seguir, considerando todas as topologias. Bom, este trabalho comparou topologias fundamentais e combinadas de conversores boost. Para isso, o tema foi introduzido e contextualizado ao cenário de sistemas fotovoltaicos. As topologias estudadas foram analisadas a partir de cada etapa de operação, organizadas quanto à quantidade de interruptores em relação às combinações propostas. Para as comparações, foram desenvolvidos modelos matemáticos responsáveis por descrever as eficiências de cada topologia, variando os níveis de tensão da saída de cada conversor entre 50 e 250 volts. Então, a figura apresentada na tela apresenta os resultados encontrados com essa simulação computacional. A partir dessa figura, observa-se que para o menor nível de tensão sob análise, a topologia com melhor desempenho foi a interleave, ao passo que, para maior nível de tensão, a topologia com melhor desempenho foi a topologia double. A tabela número 4, apresentada na tela, apresenta a topologia mais eficiente para cada nível de tensão analisado. Nota-se que a topologia interleave apresentou um bom desempenho em praticamente todos os níveis de tensão, exceto no maior nível de tensão. Já a tabela número 2, como já antes mencionada, apresenta a quantidade de componentes para cada topologia. As topologias com maior nível de confiabilidade são as que possuem menor número de componentes, ou seja, as topologias interleave e double. Além disso, essas performaram de maneira mais eficiente. Entretanto, não se pode concluir que a quantidade de componentes está diretamente relacionada às eficiências, visto que a topologia com pior desempenho, a topologia quadrática, possui apenas 8 componentes, assim como outras topologias que performaram de forma mais eficiente. Por fim, considerando que os conversores CCCC boost utilizados em sistemas fotovoltaicos elevam o nível de tensão, na maioria das vezes, para valores acima de 250 volts, pode-se concluir, quanto aos resultados de eficiência simulados e apresentados neste trabalho, que as topologias double e dual double apresentam melhores resultados para aplicações nesse nível de tensão. Diante disso, este trabalho contribui com o estudo do tema pelo fato de que, para altos ganhos de tensão, a topologia combinada dual double apresentou resultados melhores que todas as demais topologias fundamentais, exceto a fundamental double. É interessante destacar o excelente resultado das topologias do tipo double para altos ganhos. As três analisadas, double, dual double e quadrático double, apresentam eficiências acima de 90% para 250 volts. O princípio de funcionamento dessa topologia contribui para o resultado, visto que esta é modelada com 2 interruptores e 3 etapas de operação, conforme apresentado anteriormente. Bom, então o nosso trabalho ele foi apoiado pelo CAPES ProEx. Aqui estão nossas referências utilizadas para o estudo deste trabalho. Mais informações, então, constam no trabalho escrito e eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado.